Boa noite, vamos a mais uma aula sobre legislação federal. Hoje eu venho trazendo para vocês a respeito da resolução CNE-CEB, número 2, de 11 de setembro de 2001, que é referente às diretrizes nacionais da educação especial na educação básica. Então, nós vamos focar aqui em educação especial, essa modalidade de ensino que já aparece na LDB, né? Mas daí tem uma resolução específica só para falar sobre educação especial, que é essa número 2, tá? Resolução número 2, que consta na legislação federal. Vamos lá? Primeiro, diretrizes nacionais para a educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais. É dessa forma que nós nos referimos aos alunos da educação especial, educandos com necessidades educacionais especiais, tá? Na educação básica. Em todas as etapas e modalidades. Porque a educação especial, ela passa por todas as etapas, ela passa por todas as modalidades, ok? O atendimento escolar desses alunos terá início onde? Na educação infantil, que é o início da educação básica, né? Então, o atendimento vai ser feito a partir da educação infantil nas creches e pré-escolas. Aí vai passando para o fundamental, depois passando para o médio, assegurando-lhes os serviços de educação especial, sempre que se evidencie mediante avaliação e interação com a família, a comunidade, a necessidade de atendimento educacional especializado. Então, é muito importante essa área, né, a educação especial, os professores, a escola terem, né, essa interação direta com a família, é muito importante, tá? Porque a família vai ajudar, porque se trata também da educação especial. Então, o melhor para o seu filho, né? E eles, além de assegurar o atendimento nas redes regulares de ensino, né, no sistema de ensino, fora no contraturno é dado o atendimento educacional especializado, que é o famoso AEE, tá? Vou até colocar aqui, ó, é o famoso aí, o AEE, que é obrigatório ser oferecido. Pode ser na mesma escola, se for núcleo, em outra escola, não tem problema. Redes parceiras, o importante é oferecer esse atendimento a eles, ok? Artigo 2º. Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento dos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Então, assim, é obrigatório o governo, né, dar matrícula a todos que procurarem, tá? Então, todos os alunos da educação especial têm direito a se matricular, independente da etapa, modalidade, independente da série onde se encontra, é direito deles terem a matrícula garantida. A escola é que deve se adaptar ao aluno. Então, se é um aluno, por exemplo, deficiência física, então a escola tem que dar a matrícula e se organizar para atender este aluno. Se precisa de rampa, né? Se a sala de aula é no piso superior, ou desce a sala de aula, troca para o piso inferior, né? Embaixo, ou tem que providenciar uma rampa, ou, né? Então, adaptações. Por quê? Tem que eliminar todos os tipos de barreiras, seja barreiras comunicativas, seja barreiras arquitetônicas, para que eles possam ter uma qualidade aí, tá bom? Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda real de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, mediante a criação de sistemas de informação e o estabelecimento de interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo censo escolar e pelo censo demográfico, para atender a todas as variáveis implícitas à qualidade do processo formativo desses alunos. Então, o que acontece? Todo aluno que é matriculado na escola, a escola tem por obrigação, a secretaria da escola tem por obrigação comunicar esse sistema de informação, informando quantos alunos da educação especial estão sendo atendidos, quais são os tipos de deficiência, quais são os tipos de transtornos, se tem alunos altas habilidades, ou seja, né,
eles têm que alimentar esse sistema sempre que houver uma nova matrícula. Quando os alunos que forem encaminhados para o AE, então tem que sempre estar atualizado o cadastro deles, ok? Artigo 3º. Por educação especial, modalidade da educação escolar. Nós falamos que a educação especial é uma modalidade de ensino, ou podemos falar também que é uma modalidade da educação escolar, tá? É a mesma coisa. Entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais. Então, precisa ser atendido independente da deficiência, do transtorno, independente. Precisa assegurar os recursos para eles, os serviços para eles. Organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar, ou seja, a escola, né, que o aluno está matriculado na rede regular de ensino, vai fazer a sua parte. O AE, por exemplo, ele vem para complementar, suplementar o trabalho que é feito na sala, né, regular. No contraturno, esse AE, ele vai o quê? Apoiar, complementar, suplementar. E em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos. Por quê, gente? Às vezes fala educação especial, eles têm muita potencialidade, tudo vai depender qual a deficiência, qual o transtorno, qual o grau, se é leve, se é grave, se é médio, então tudo depende, cada um tem que seguir, né? Então precisa ser desenvolvidas as potencialidades deles, tudo vai depender, né? Que apresentam necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da educação básica. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e deem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva. Então, assim, todas as secretarias de educação, independente se é federal, estadual, municipal, tem um núcleo dentro dessa secretaria para acompanhar essa modalidade de educação especial, para orientar as escolas, para orientar os professores, para dar esse suporte, tá? Então, é obrigatório, já está na lei, né, que precisa ter esse núcleo, esse setor responsável pela educação especial, ok? Até mesmo por distribuir os recursos, os materiais necessários, né? Preparar professores especializados na área, né? Então, professores, aluno que é da deficiência auditiva precisa do professor de Libras, intérprete de Libras também. Quem é da deficiência visual, por exemplo, precisa do professor de Braille, né? Então, tudo depende, né, de cada deficiência, cada transtorno, se é de altas habilidades. Então, precisam de profissionais também para trabalhar nesses setores, ok? Artigo 4º. Como modalidade da educação básica, a educação especial considerará as situações singulares, os perfis dos estudantes, as características biopsicossociais dos alunos e suas faixas etárias, e se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos, de modo a assegurar. Quando é falado de princípios éticos, políticos e estéticos, que também já é falado na LDB sobre isso, o que seria o princípio ético, né? Questão de valores, de atitudes, de crenças, seria o princípio ético. O político seria os direitos e deveres do cidadão, a democracia. E o estético seria a imaginação, a fantasia, a criatividade, a sensibilidade. Então, tudo isso se junta, né, de modo a assegurar. Vai assegurar o que para esses alunos? Dignidade humana e observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos de estudo, trabalho e inserção na vida social. Eles precisam estar inseridos na sociedade, né? Eles precisam se sentir importantes. Eles são importantes, mas eles também precisam se sentir,
né, aptos, incluídos, até mesmo no mercado de trabalho, né, então eles precisam, ok? 2, serem valorizados, a autoestima, né, isso tudo. 2, a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e valorização das suas diferenças, tem autores que vai falar sobre isso também, e potencialidades. Não é porque, eu tenho uma deficiência que não vai ter uma potencialidade, que não vai ter uma habilidade, que não vai ter, né? Então, essas diferenças precisam ser valorizadas, bem como suas necessidades educacionais especiais no processo de ensino-aprendizagem. Então, precisa ter um currículo apropriado, adaptado para eles, os métodos de ensino, enfim. Como base para a constituição e ampliação de valores, de atitudes, de conhecimentos, de habilidades, de competência. Não é porque é da educação especial que eles não entrem em tudo isso, tá? Eles têm o direito de aprender dentro do processo educativo, eles têm valores, eles têm atitudes, têm que desenvolver as competências e habilidades porque eles têm, ok? 3. O desenvolvimento para exercício da cidadania, que já é dos objetivos da educação, essa parte. Capacidade de participação social, política e econômica, então eles têm o direito de participar de tudo dentro da sociedade. A ampliação mediante o cumprimento de seus deveres e usufruto dos seus direitos, tá? Não é porque é da educação especial, né? Que eles não têm deveres também, eles têm direitos e eles têm deveres, ok? Artigo 5. Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que durante o processo educacional apresentarem, tá? Assim, quem são esses alunos? Lá na LDB a gente fala, são os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, TGD, altas habilidades de superdotação. E aqui vem explicando um pouquinho mais disso, tá? 1. Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações do processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares compreendidas em 2 grupos. Aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica e aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiência. Então, assim, tudo vai depender aonde o aluno da educação especial se encaixa. Até que ponto ele consegue avançar mais, até que ponto ele tem que parar, porque nós sabemos que ele tem direito à terminalidade específica de estudos, se for provado, assim como tem aceleração de estudos também, tá? Dificuldades de comunicação, sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, ou seja, exemplos, libras, braille, né? Tudo isso eles têm o direito de ter, tá bom? Altas habilidades de superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os levem a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Então, esses alunos que têm altas habilidades de superdotação, eles têm uma facilidade de aprender, né? Então, tem que ser valorizada para que eles não se desmotivem, né? Então, aquilo ali para ele não é o suficiente. Então, tem que estar atento também a esta parte, ok? Artigo 6º. Para identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, porque tudo vai depender do laudo, né, gente? Às vezes a gente, eu acho que aquele aluno é da educação especial. Não, você acha, você não é o profissional, né, para diagnosticar, no especialista. Então, assim, tem que ser encaminhado. O aluno precisa vir com o laudo, tá? Se não veio na matrícula, quando a mãe trouxe, precisa você encaminhar para vir o laudo. Sem o laudo, não tem como vocês encaminharem para o AEE, ok? Então, precisa, é necessário. Para assim, né, ter a tomada de decisão quanto ao atendimento necessário. Sem o laudo, não tem como saber qual tipo de atendimento que esse aluno vai precisar. A escola deve realizar, com assessoramento técnico, a avaliação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, contando para tal com experiência do corpo docente, então precisa de professores especializados para trabalhar com eles. Os diretores, coordenadores, orientadores, supervisores precisam estar a par, né, de toda a situação da educação especial.
O setor responsável pela educação especial do respectivo sistema, é o que eu tinha falado, cada sistema de ensino precisa ter um órgão responsável, um setor responsável, um núcleo responsável pela educação especial. A colaboração da família é muito importante no processo para ajudar esse aluno da educação especial. E a educação também tem a parceria, né, de colaboração com outras secretarias, né, a Secretaria de Educação com as parcerias Saúde, Assistência Social, Trabalho, Justiça, Esporte, bem como o Ministério Público, quando for necessário. Aliás, muitos alunos não têm um especialista, não tem assim um profissional que é de direito acompanhá-lo durante o horário normal de aula. Então, muitos pais que entraram na Justiça, pela Defensoria Pública, conseguiram esse profissional, que é o correto, né? Vamos lá. 7. O atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da educação básica. Então, eles têm direito à matrícula no ensino regular, porque o AEE é só para complementar, para suplementar, para ajudar, mas fora do horário normal de aula, é só no contraturno AEE, mas precisa ser dado a matrícula para ele no turno, né, regular. O artigo 8. As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover organização de suas classes comuns. Então, você recebe a matrícula do aluno na escola, precisa prever muitas situações para estar ajudando esse aluno. Vamos ver? Olha quanta coisa. Professores das classes comuns e da educação especial, capacitados e especializados. Então, tanto o professor da sala comum, que vai ficar naquele período, né, com o aluno, precisa estar a par sobre a educação especial, e principalmente aquele que ele vai ficar direto, né, que vai ter o AEE também. Esses professores, enfim, precisam ser capacitados e especializados, tá, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos. Distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do ano escolar em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a diversidade. Então, assim, quando entra na escola, é dado a matrícula, né? A secretaria vai verificar em que sala ele vai ficar. Então, eles procuram fazer o quê? Não só para ajudar os professores, porque os professores, tá certo, tem 30, 35 alunos e eles recebem o aluno da educação especial, que eles também têm que dar atenção, têm que dar o atendimento. Então, a escola vai dividir de maneira que não sobrecarregue as salas, né? A lei diz isso. Não sobrecarregue uma sala só. Por exemplo, colocar 5 alunos da educação especial numa sala só, sendo que só tem uma professora titular da sala, né? Então, ainda mais se não tem um especialista junto, ok? Então, essa divisão aí. Principalmente, palavras-chave aí, flexibilizações e adaptações curriculares serão necessárias. Então, assim, foi feito o planejamento, mas ele vai ter que ter um planejamento já pensando nos alunos da educação especial. Então, o planejamento ele é flexível, tá? Então, precisa serem feitas algumas adaptações curriculares para também trabalhar com esses alunos, ok? Significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados para atendê-los, processos de avaliação adequados, não são os mesmos, né? Precisa ser feita uma avaliação diferenciada também com eles, adequados ao desenvolvimento desses alunos, que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola. Então, precisa ser pensado nos alunos quando for fazer projeto, planejar, enfim, respeitada a frequência obrigatória. Serviços de apoio pedagógico especializado, é um direito deles, realizado nas classes comuns, né? Então, na sala comum, atuação colaborativa de professor especializado em educação especial. Então, o professor de pedagogia, muitos deles não são os especialistas em educação especial, certo?
atuação de professores intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis, por exemplo, Libras, Braille, atuação de professores e outros profissionais itinerantes, intra e inter, ou seja, dentro e fora, né, da escola, disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação. Então, vejam, a aprendizagem, precisa pensar na questão da aprendizagem, se for uma deficiência física, da locomoção, né, de comunicação. Então, se é um aluno da deficiência auditiva, vai precisar do Libras. Deficiência visual, vai precisar do Braille. Então, tem que facilitar toda essa comunicação. Serviços de apoio pedagógico especializado nas salas de recursos multifuncionais. Então, precisa dar todo o suporte e que essa sala de recursos multifuncionais, onde acontece o AE, esteja preparados para atendê-los, nos quais o professor especializado em educação especial realize a complementação ou suplementação curricular. Então, tá vendo? É um suporte. O AE é um suporte ao horário normal de aula, é no contraturno, utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos conforme deficiência ou transtorno de cada um. Condições para reflexão, elaboração teórica da educação inclusiva, protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades, possibilidades surgidas na relação pedagógica. Ou seja, o professor da sala comum precisa estar em parceria com o professor do AEE, para um ajudar o outro aí e ajudar principalmente o aluno. Inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino superior e pesquisa. Ou seja, dar uma formação para esses professores, né? Sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de aula, precisa dessa parceria, precisa que haja, para que o aluno se dê bem, precisa de um trabalho em equipe na escola e na constituição de redes de apoio, como é o AEE. É importante a participação da família em todo esse processo, seja na escola onde a criança está matriculada, seja no AEE, no contraturno, a família tem que estar presente no processo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade. Temporalidade flexível do ano letivo para atender às necessidades educacionais especiais desses alunos, principalmente quando se trata de deficiência mental ou graves deficiências múltiplas, daí misturam as deficiências, né? O aluno não tem uma só, tem outras, né? Tem muitos casos que o aluno é deficiência física e também cognitiva, né? Também intelectual, de forma que possam concluir em tempo maior o currículo previsto para a série e etapa. Então, precisa dar, às vezes, um tempo maior para ele concluir ou uma terminalidade específica para aqueles que não conseguem ir adiante, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, conforme estabelecido por normas do sistema de ensino, procurando-se evitar grande defasagem e idade séria. Atividades que favoreçam o aluno que apresente altas habilidades de superdotação, são aqueles alunos que têm mais facilidade, né? Que têm essas altas habilidades e é difícil detectar só se tiver o laudo mesmo. Esses alunos têm direito à aceleração dos estudos para que eles não se desmotivem, né? Porque muitos deles, a grande maioria que realmente é dessa área, né? Que tem essa parte de superdotação, eles são muito desmotivados, porque são coisas que eles aprendem muito rápido, né? O aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, então para eles precisa também pensar em atividades para motivá-los, mediante desafios suplementares nas classes comuns, porque, lembre-se, eles vão se matricular numa classe comum, né? É só no contraturno que tem uma AE, em salas de recursos ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino, inclusive para a conclusão em menor tempo da série ou etapa. Então, esses alunos, como de altas habilidades, superdotação, como eles podem acelerar os estudos, né? Mediante uma avaliação que é feita, ele tem laudo, essas coisas, então, claro que ele pode terminar os estudos mais rápido, porque ele vai pular as séries, né? Então, ele pode terminar mais rápido, ele for aprovado, né? Se for provado que ele tem condição para isso. O artigo 9
As escolas podem criar extraordinariamente classes especiais, cuja organização fundamenta-se no capítulo 2 da LDB, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, bem como nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais para atendimento em caráter transitório a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagens ou condições de comunicação, sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandas, ajudas e apoios intensos e contínuos. Vejam, na própria escola que o aluno se matriculou no ensino regular, pode ser criado uma sala que em alguns momentos ele pode estar frequentando também. Ele é matriculado na sala regular. Porém, dentro do horário de aula, pode-se criar alguma sala que dê um apoio para ele também, tá? Nada impede. É que a maioria hoje das escolas já tem esses núcleos que eles vão, né? Então, e precisa da estrutura também, ok? Nas classes especiais, o professor deve desenvolver currículo mediante adaptações e, quando necessário, atividades da vida autônoma e social no turno inverso, tá? Inverso, contraturno. Então, assim, esse atendimento também, gente, do AEE, ele pode acontecer na mesma escola. Às vezes não precisa mandar para outro lugar. Se ali tiver um núcleo que atenda, melhor ainda. A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno e das condições para o atendimento inclusivo, a equipe pedagógica da escola e a família devem decidir conjuntamente, com base em avaliação pedagógica, quanto o seu retorno à classe comum. Então, tem casos que o aluno, ele pode, dependendo do grau da deficiência, dependendo do grau do transtorno, às vezes ele pode não, ele fez a matrícula no horário normal de aula, mas dependendo da situação, ele não vai ficar ali, né? Ele vai passar por uma avaliação e vai ser decidido escola com a família junto, tá? E falar, ele vai ficar direto no AEE. Então, tudo depende de cada caso, tá? Cada situação. Artigo 10. Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e requeiram atenção individualizada nas atividades da vida humana e social, recursos, ajudas, apoios intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não consiga prover, né? Então, tá vendo que o filho precisa de uma atenção diferenciada, maior ainda. E a escola comum não está dando esse suporte. Podem ser atendidos em caráter extraordinário em escolas especiais, públicas ou privadas. Como é o caso, por exemplo, da APAE. A APAE atende, principalmente, alunos de síndrome de Down, tem esse atendimento e daí eles não precisam ir para a rede regular. Eles são atendidos diretamente na APAE, mas são de caráter extraordinário, ok? Atendimento esse complementado sempre que necessário de maneira articulada com serviços na área saúde, trabalho e assistência social. Então, é uma parceria aí, ok? Depois, no artigo 11, recomenda-se às escolas e sistemas de ensino a constituição de parcerias com instituições de ensino superior para a realização de pesquisas e estudos de casos relativos ao processo de ensino-aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, visando o aperfeiçoamento desse processo educativo. Então, muitas vezes, a instituição faz parceria com as universidades, com as faculdades, e muitos alunos que estudam nessa área, eles vêm para a escola para fazer pesquisas, para ajudar esses alunos. É importante também. Pode ser feito? Sim. Tudo que venha para melhorar, né, para ajudar, é de bom agrado, né? Vamos lá. Artigo 12. Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098 de 2000, assim como a Lei 10.172 de 2001, devem assegurar a acessibilidade dos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante, é o que eu tinha falado das barreiras, né? Eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas.
na edificação. O que significa? Que se a escola não tem rampa, precisa providenciar, ou é a rampa, ou é elevador, né? Então, se tem alunos que precisa eliminar essas barreiras arquitetônicas. Essa lei não é só nas escolas, né? Em todos os pontos. Como que a pessoa vai entrar no ônibus, então tem ônibus já adaptados, né? Em shopping, em todos os lugares. Então, precisa eliminar essas barreiras arquitetônicas para que eles possam, né? Cadeiras de roda, essas coisas. Incluindo instalações, equipamento imobiliário, nos transportes escolares, bem como as barreiras de comunicação. Então, assim, existem as barreiras arquitetônicas, que é essa que eu estou falando, né? As rampas, principalmente, é importante, ou elevadores próprios para eles, né? Nos transportes escolares, transportes urbanos, enfim. E as barreiras de comunicação. Então, se é, por exemplo, um aluno deficiente auditivo, ele vai precisar da língua brasileira de sinais, Libras, tá? Tem que ser implantado, a língua materna deles é essa, é a Libras, depois é o português, né? O Braille para deficientes visuais, por exemplo, ok? Provendo às escolas os recursos humanos e materiais necessários. Artigo 13, agora é só os que realmente precisa, tá? Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com sistemas de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas. Existem alunos que estão matriculados, mas não conseguem frequentar as aulas pessoalmente, em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em município. Então, o que esses alunos que estão internados ou que não podem ir para a escola ou que estão fazendo tratamento em casa? É lei, eles têm direito a um professor lá, ou na casa, ou no hospital, onde eles estiverem, tá? Sendo comprovada a necessidade, eles têm direito. Artigo 14. Os sistemas públicos de ensino serão responsáveis pela identificação, análise, avaliação da qualidade e da idoneidade, bem como credenciamento de escolas ou serviços públicos ou privados, com os quais estabelecerão convênios e parcerias para garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, observados os princípios da educação inclusiva. Ou seja, o exemplo que eu dei, vamos supor, prefeitura, o município, parceria com a PAI. É uma parceria, porque a PAI atende os alunos da educação especial e daí a prefeitura manda uma verba para que esse atendimento seja feito. Então, existe sim esses convênios e essas parcerias, porque só um sistema não consegue dar conta, né, de tantos alunos. Artigo 15. A organização e a operacionalização dos currículos escolares são de competência e responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo constar seus projetos pedagógicos as disposições necessárias para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos, respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da educação básica, as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, assim, em todas as leis é previsto esse atendimento da educação especial, seja na Constituição Federal, seja na LDB, seja no ECA, seja nas diretrizes, seja na BNCC, enfim. Tudo é previsto o atendimento também para os alunos da educação especial. Okay? Artigo 16. É facultado às instituições de ensino esgotadas as possibilidades pontuadas nos artigos 24 e 26 da LDB, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla que não apresentar resultados de escolarização previstos, no artigo 32 da mesma lei, a terminalidade específica de estudo. Eu tinha acabado de falar. Os alunos que for provado que eles não conseguem prosseguir os estudos, na lei, eles têm direito à terminalidade específica de estudo. Aí, o que acontece? Eles recebem o certificado de conclusão,
Mas para isso, vem uma equipe da Secretaria de Educação, que nós chamamos de equipe profissionais especializados multidisciplinar, né? Que tudo depende do que vai precisar. Então vem um psicólogo, vem uma fono, vem um da educação especial, dependendo da deficiência, um especialista na mental, uma especialista, então, na deficiência mental, enfim, vem uma equipe e vai avaliar o caso. Se for avaliado realmente que o aluno não tem condições de prosseguir, ele tem direito a receber um certificado, tem a terminalidade específica de estudos, ok? É um direito. Continuando, no artigo 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das redes regulares de educação profissional, que é uma modalidade, públicas e privadas, devem atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a promoção de condições de acessibilidade, capacitação de recursos humanos, flexibilização e adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando para tal com a colaboração do setor responsável pela educação especial do sistema de ensino. Então, veja, assim como os demais alunos da educação básica, os alunos da modalidade educação especial também têm direito à matrícula na educação profissional, né? Vamos supor, se o aluno está no ensino médio, ele também tem direito a essa integração com a educação profissional. Eles precisam ser preparados para o mercado de trabalho. É direito deles também, não só dos outros, ok? Então, precisa verificar as condições para eles estarem preparados para o mercado de trabalho, se tem acessibilidade para eles. Então, tudo isso é feito. E as escolas também fazem parcerias com empresas. Muitas empresas contratam alunos da educação especial, até como aprendiz, mas protegido, tudo certinho, né? E as empresas contratam porque elas recebem, elas conseguem pagar menos impostos se elas contratam alunos da educação especial. Ok? Próximo. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o funcionamento dessas escolas, a fim de que essas tenham suficientes condições para elaborar seu projeto pedagógico e possam contar com professores capacitados e especializados. Então, cada sistema de ensino precisa se organizar para ter ali professores capacitados e especializados. Sejam aproveitados, seja concurso público para educação especial, ou sejam professores que já são da própria rede, né, concursados, porém que têm uma especialização e podem ser aproveitados também, tá bom? Conforme previsto no artigo 59 da LDB e com base nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental e ensino médio, na modalidade normal e nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior, curso de licenciatura e graduação plena. Então, é necessário ter professores em todas essas áreas aí, tá? A especialização para quem quer trabalhar com a educação especial, né? Então, precisa que esses professores, além desses professores especialistas, também os professores que dão aula na educação infantil, de 1º ao 5º ano, nos anos iniciais, no ensino médio, enfim, esses professores também precisam de uma especialização, porque queira ou não, eles vão atender, de certa forma, alunos na sua sala de educação especial, ok? 19. As diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da educação básica estende-se para a educação especial, assim como as diretrizes nacionais para a educação especial entende-se para todas as etapas e modalidades. Então, assim, dentro das diretrizes curriculares nacionais já é citado a educação especial, porém, eles fizeram uma diretriz específica para a educação especial, ok? Mas em todas as leis já consta essa modalidade. No processo de implantação dessas diretrizes pelos sistemas de ensino, tá assim, os sistemas de ensino, não importa, todos eles têm que fazer adaptações no currículo, o atendimento para a educação especial.
seja a União, seja Estado, seja Distrito Federal, seja municípios, eles trabalham em regime de colaboração e atendem à educação especial, ok? Então, essa diretriz, né, essa diretriz foi obrigatória a partir de 2002, para todos seguirem essa diretriz desde 2002, ok? Então, ela foi publicada em 31 de dezembro de 2001 e a partir de 2002 começou a funcionar. Só que assim, antes dela já era feito esse atendimento da educação especial, ok? Porém, a partir de 2002 que foi mais focado, tudo bem? E essa publicação, essa resolução entrou em vigor nessa data, tá? Então, 31 de dezembro de 2001, e daí assinaram, né, a resolução, e a partir de janeiro de 2002 já começou a funcionar, ok? Então, essa parte aí é sobre essa resolução para a educação especial, ok? Então, até a próxima aula.